Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a uma série de aulas sobre interpretação de gráficos e tabelas. E o mais legal disso é que é um assunto que envolve várias matérias. Por exemplo, você pode ter um gráfico de biologia, de geografia, de química. E através das técnicas de análise de gráfico, mesmo você não entendendo da matéria, muitas vezes dá para você encontrar a resposta. Às vezes, claro, você precisa de algum conhecimento além do que está aqui no gráfico. Mas aí são outros detalhes. Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Sempre preste atenção naquelas letrinhas que vêm junto com o gráfico. Aquelas pequenininhas, por exemplo, a legenda, alguma informaçãozinha. Muitas vezes são esses detalhezinhos que contêm informações preciosas para a gente acertar a questão. Eu já cheguei uma vez ao cúmulo de encontrar a resposta da alternativa na letrinha miúda da legenda. Acontece. Nós não vou tratar nenhum exemplo desse tipo aqui, mas deixo vocês em alerta a esse respeito. O primeiro passo, antes de se interpretar o gráfico, é saber onde a gente está pisando, o que se trata, o assunto, o que está acontecendo. Então, por isso, acompanhe comigo a leitura dessa questão e preste bastante atenção. Foram publicados recentemente trabalhos relatando o uso de fungos como controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Observou-se o percentual de sobrevivência dos mosquitos Anopheles sp. após exposição ou não às superfícies cobertas com fungos, sabidamente pesticidas. E ao longo de 2 semanas, os dados obtidos estão presentes no gráfico ao lado. Muito bem, o que está falando aqui nessa questão? Fizeram um estudo com mosquitos Anopheles para testar a eficiência de determinados fungos, pesticidas, ou seja, fungos que matariam esse mosquito. E fizeram um levantamento, uma comparação de quanto tempo iam sobreviver os mosquitos que estavam em contato com esse fungo e mosquitos que não estavam em contato com superfícies cobertas com esses fungos. E aí agora vamos dar uma olhadinha no gráfico. Nós já sabemos do que se trata o assunto e vamos dar um pulo lá no gráfico. Olha só que legal. Vamos começar lendo a legenda. Mosquitos expostos e mosquitos não expostos. Então aqui nós temos 2 gráficos em um. Olha só que bacana isso, pessoal. Essa linha pontilhada aqui em cima representa os mosquitos que não foram expostos aos fungos. E essa linha contínua, os mosquitos que foram expostos. E olha só o que está acontecendo. Essa linha está cada vez mais perto dessa linha horizontal aqui, ok? E o que é interessante em todo gráfico de linha, o nome desse gráfico aqui é meio óbvio, né? Porque é uma linha, então chamam de gráfico de linha, enfim. É que se nós escolhermos um ponto nesse gráfico, por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui. Ele sempre nos dará 2 informações. E como é que nós vamos achar essas informações? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos tratar primeiro, colocar aqui uma linha na vertical. Uma linha reta na vertical, ok? Nós vamos encontrar a nossa primeira informação. E que informação é essa? Olha aqui explicando, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 representa os dias após a exposição. Então pegaram os mosquitinhos lá, colocaram em um determinado lugar, sei lá onde eles colocaram, com os fungos. E passados aqui, por exemplo, 10 dias, nós vamos obter um outro resultado. Então esse ponto está trazendo a informação para a gente referente ao 10º dia de exposição. E como é que nós encontramos essa informação? Vamos pegar uma outra linha na horizontal, reta, para encontrar a informação complementar a essa dos 10 dias, que nesse caso está aqui o 40. O 40 o quê? Porcentagem de sobrevivência. Então, 40% dos mosquitos sobreviveram depois de 10 dias de exposição. Olha só, como é porcentagem de sobrevivência, todos esses números aqui estão se tratando de porcentagem, ok? Então 40% dos mosquitos sobreviveram, estavam vivos ainda. E outra coisa muito bacana se comentar a respeito de todos os gráficos.
Vocês já repararam uma coisa nesse gráfico? Olha aqui embaixo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Está aumentando de 2 em 2, não tá? Isso é porque todo gráfico possui uma escala. E a escala é justamente isso. Se você colocar uma reguinha aqui, a distância do 0 até o 2 é igual à distância do 4 até o 6, que é igual à distância do 12 até o 14, enfim. E como são iguais essas distâncias, nós podemos descobrir informações que não tem no gráfico, mas estão assim escondidinhas da gente. Por exemplo, se eu colocar uma linha aqui, ó, no meio do 0 e do 2. Olha só, aqui eu tenho 1, 2 risquinhos para cá, 1, 2 risquinhos para cá, tá bem no meio. Vamos pensar, 0 e 2. O que estaria aqui no meio? Estaria o número 1. Muito bem. E olha que legal. Eu vou pegar esse pedacinho aqui entre 1 e o 2. Quem estaria nesse risquinho aqui? 1,5. Deu para perceber, pessoal? A gente consegue pegar informações que não estão no gráfico por causa da escala. E nós podemos, como é que eu falo assim? Descobrir essas informações. Então, olha só que legal. Desse 0 aqui até aqui, eu tenho 1. E desse 0 até esse pedacinho aqui, quanto que eu vou ter? Bem, se tudo isso aqui é 1, metade é meio. Então, cada tracinho desse vale meio. Olha só que interessante. Então, aqui, ó, quanto que vale esse tracinho? Ó, 4 mais meio, 4,5. E esse daqui? Bem, esse aqui está na metade, ó, do 4 e do 6. Então, esse aqui vale 5. Se a gente fosse pensar no meio, ó, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4,5, mais meio eu vou ter o 5. Tá vendo? A escala é muito importante para nós, para entendermos aí o que está acontecendo e descobrirmos novas informações. Porque nem sempre os pontos estão certinhos. Olha só, vou dar um exemplo. Se eu pegar esse ponto aqui, eu vou traçar uma linha reta. Ele não está nem em cima do 10 nem do 12, ele está no meio. Nós sabemos que ele está representando o 11º dia de exposição, por causa da escala, mas não está escrito aqui. E olha só desse lado aqui, gente, no porcentagem de sobrevivência, 0, 20, 40, 60, 80, 100, está aumentando de 20 em 20. Então eu posso fazer esse mesmo esqueminha da escala? Posso, sem problema nenhum. Se aqui é 40, aqui no meio vai ser quanto? Aqui é 40, 60, está subindo de 20 e 20. E aqui no meio vai ser 50. Eu dividi, aqui eu tenho 20, uma distância de 20, certo? Dividi no meio deu 10, 40 mais 10, 50. Então aqui eu tenho o nosso 50%. Aqui, ó, do 80 até o 100. Se eu colocar um tracinho no meio, quanto que eu vou ter aqui? 90. Exatamente, e assim eu posso brincar com o gráfico. Posso fazer mais divisões? Pode, eu poderia fazer várias divisõezinhas aqui. Mas só que quanto mais divisões a gente faz, menos preciso se torna. Porque às vezes a linha sai um pouquinho torta, a gente tem que chutar mais ou menos os valores de vez em quando. Por exemplo, quando a gente chutaria um valor, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, dessa bolinha aqui, certo? Vamos traçar as linhas para descobrir que informação ela tem para nos dar. Eu vou traçar uma linha aqui na vertical. Cheguei aqui no segundo dia, certo? E outra linha aqui na horizontal. E vai cruzar aqui, opa, tá bem perto do 100. Mas não é 100. Quanto que você acha que é aqui? 98%? 99%? Pode ser. Se você tiver uma reguinha na mão, você pode medir esse pedacinho, quanto que tem, ver quantos pedacinhos desse tamanho que tem. Por exemplo, aqui vamos fazer mais ou menos. Aqui eu tenho mais 1, 2, 3, aqui seria aqui, 4, 5, 6... Dividir aqui nesses pedacinhos, ver quanto que vale cada um, pego 20 dividido por
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos e ver quanto que vale cada um. Então, nós podemos brincar de encontrar valores assim, mexendo na escala. Eu chutaria que esse tracinho aqui está lá para 98, 99%, um valor aproximado, ok? E aí que tá. O que essa questão quer que a gente faça? Vamos dar uma olhada? No grupo exposto aos fungos. Opa, vamos voltar aqui. Quem que foi exposto aos fungos? A linha aqui, ó, que tem o quadradinho e é contínua. Então, essa linha aqui que foi exposta aos fungos, ok? No grupo exposto aos fungos. O período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias... então, ele está dando uma informação aqui, ó, 50%, que a gente já tinha marcado. 50% de sobrevivência. Quantos dias já tinham morrido metade? E metade estavam vivos, né? Pode, tanto faz, pensar das duas maneiras. Vou pegar uma linha aqui e fazer uma linha na horizontal. Puf. Qual é o ponto do gráfico em que 50% dos mosquitinhos ainda estavam vivos? É esse ponto aqui, ó, exatamente esse pontinho aqui. Eu vou fazer em verde para destacar. Em que tinha 50% desses mosquitinhos vivos. E o que está perguntando no gráfico? Ó, o período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias. Aí tem a opção dos dias, 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10, 10 e 12. Então nós vamos ter que traçar mais uma linha aqui para encontrar a outra informação que o gráfico nos dá, que é exatamente o número de dias. Então eu tracei aqui, ó. Tá vendo que a linha aqui passou o número de dias? Sim. E essa linha está entre quais dias? Ela está entre o dia 8 e o dia 10, certo? Então, se nós olharmos a alternativa, ó, é a alternativa D. O período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias 8 e 10. A alternativa D é a correta. Vamos voltar aqui entre os dias 8 e 10. Deu para entender, pessoal? A análise de gráfico não tem segredo. É só a gente prestar atenção em todas as informações que ele te dá e tentar descobrir novas informações, brincando com a escala do gráfico. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Até mais!